Então a gente pode continuar mantendo nosso objeto de meditação em mente, tendo aqui algumas breves reflexões. Esse esforço de manter o objeto de meditação em mente implica em fechar as saídas da mente, não deixar que coisas pulem para fora da mente. Que coisas são essas que pulam para fora da mente? Cinco agregados, sensações, pensamentos, memórias, isso pula para fora da mente. A gente vai contra essas coisas e mantém a mente do lado de dentro. Se a gente consegue fazer isso, manter o objeto de meditação claro, então a mente vai ter paz. E a mente tendo paz, ela vai saber o que é confusão, o que é caótico. E vai saber que quando a mente pula para fora, ela está entrando num lugar perigoso, num lugar que ela não tem controle, num lugar que ela não tem poder. Essas coisas que pulam para fora da mente, como ideias, por exemplo, têm a tendência de criar problemas. Não todas as ideias, sem dúvida. Tem ideias que estão em linha com o Dhamma, que não criam problemas. Mas tem ideias que criam problemas. Não estão alinhadas com o Dhamma. Não estão em harmonia com a natureza das coisas. E que geram sofrimento na mente. Exemplo, a gente sai de carro para viajar na estrada. E a gente tem uma expectativa de quando a gente anda na estrada, a gente quer que o trânsito flua. E a gente chega no destino no tempo esperado. Agora, quando a gente encontra com um congestionamento, e se a gente não tem uma mente treinada, lá vai a mente criar problema com as coisas. Mas a mente vai pensar coisas do tipo, mas eu queria chegar lá em tal horário. Esse trânsito está me atrasando. Por que aconteceu isso? Eu quero chegar logo. E todos os tipos de ideias, que só é ideias das quelezas, ideias que criam problemas. Porque você tem algum controle daquele trânsito. Várias pessoas também quiseram entrar na estrada. Acidentes acontecem, atrasam o trânsito. Às vezes simplesmente o volume de carros passando por um trecho de cruzamento ou algo do tipo. Mas a gente não tem controle de nada disso. Mas a mente que segue muitas próprias ideias sofre com isso. Porque ela quer que o mundo escute e seja um reflexo das suas ideias. Mas o mundo não está nem aí para isso. Congestionamentos acontecem. Queira você queira ou não, eles acontecem. E se você não quiser que eles aconteçam e eles acontecerem, isso é Vibhava Tanha. Olha lá, o primeiro discurso do Buda. Desejo por não ser, não existir. As pessoas ficam procurando o significado filosófico disso. Esquece o significado prático. O desejo de querer se livrar de alguma coisa. Quer se livrar daquele condicionamento, Vibhava Tanha. Um desejo baseado nas quelezas, distorcido, que gera sofrimento. Se a mente não tem esse desejo, se a mente é capaz de abandonar esse desejo, então ela para de sofrer com isso. Se a mente fica com putô, fica do lado de dentro, fica com itipissô, e tipo, não tá nem aí pro trânsito. Eu vou chegar na hora que eu chegar, de acordo com as causas e condições. Pronto, não tem problema. Tá aberto a possibilidades de coisas diferentes acontecerem. Vai que fura um pneu do seu carro, vai que tem um condicionamento. A mente está aberta, não tem problema, não tem sofrimento. Você vê, a gente resolve o problema do lado de dentro, é nessa mente. E não resolve o problema consertando o mundo. Removendo todos os carros das estradas quando a gente quer passar. Ou comprando um jatinho particular para fugir do trânsito. Porque mesmo se a gente tiver um jatinho particular, vai ter os problemas associados com isso. E a gente vai sofrer com outras coisas.
quando o jatinho precisa de manutenção e coisa do tipo. E por aí vai. Então não adianta fugir. A gente tem que enfrentar o sofrimento. E se a gente enfrenta, a gente resolve. E se a gente resolve, a gente fica livre dele. Se a gente fica livre dele, a mente experiencia a terceira nova verdade, que é o fim do sofrimento. Você vê, num simples congestionamento, numa cidade que tem muito sinal de trânsito, farol, não sei, depende do lugar que eles chamam, semáforo, farol, sinal de trânsito. A pessoa tem a ideia de que o sinal tem que ficar aberto por bastante tempo, ela vai numa cidade que o sinal fica aberto por um período curto, ela sofre também. Mas o sinal de trânsito foi configurado por aquela cidade, não tem nada a ver com as suas ideias sobre como que deveria funcionar ou como deveria funcionar. Se você entra no trânsito, tem que estar disposto a estar aberto ao que vier. E a gente resolve tudo do lado de dentro, não do lado de fora, você vê. Só manter a mente do lado de dentro, abandonar essas ideias bobas, desalinhadas com o Dhamma, e o sofrimento acaba. Isso em qualquer situação. Não precisa complicar, não precisa ler demais, não precisa de termo inválido. Pra que isso? Não pode fugir dos princípios básicos. Você vê, as 4 novas verdades, o primeiro discurso do Buda, você precisa mais que isso para praticar? Não precisa. O Toito, Psô, e isso, pronto, já é muita coisa. Dá pra você fazer muita coisa com isso. Não precisamos de muita informação. Informação demais também leva a mente a pensar demais. E pensar demais geralmente vai em linhas com as belezas e com os pensamentos distorcidos, criando problema com as coisas. Como a gente já falava, né? Tipo, onde tem sofrimento é ali que a gente tem que contemplar. Quer dizer, a mente começa a sofrer por causa do trânsito, opa, põe a mente para dentro, vamos ver se não acaba o sofrimento. Qualquer situação, a mesma coisa. Não precisa complicar. Não precisa aumentar demais a situação. A gente começa a ver que 95% do nosso sofrimento vem de dentro, vem das nossas ideias distorcidas. E aí a gente vai começar a ter motivação para remover essas ideias distorcidas. A gente vê que, tipo, é uma coisa removível. Porque se a mente fica com o putô, ensina condicionamento, por 1 hora, 2 horas, a mente está com o putô, não está criando problema com aquilo, ela está do lado de dentro. Está em paz. Ela não está nem aí com o que está acontecendo do lado de dentro. Não tá envolvida com o que está acontecendo do lado interno de forma controladora. Essa tendência controladora tem muita associação com as belezas. A gente não controla nem esse corpo, que dizer do corpo dos outros, o que dizer do carro dos outros, o que dizer do trânsito na estrada. Só abrir mão do controle é algo que leva à paz. Que vem de sabedoria, que vem de ter sabedoria. As pessoas planejam tudo para nada dar errado. E quando dá uma coisa errada, você frustra demais. A mente planeja. Você tem que estar aberto a alguma coisa sair do planejado. Sei lá, você planeja a sua aula, tudo. Chega no dia, o computador não abre o slide não carrega, o e-mail não abre. Mano, isso acontece, tecnologias têm seus problemas. Mas a mente vai lá e cria problema com isso. Não está aberta essa possibilidade. Tinha que dar tudo certo. E aí a gente sofre por causa disso. Não porque não deu certo, mas porque a gente pensou que não podia dar errado. Pelo causa do pensamento que criou o sofrimento, não é o fato externo que criou o sofrimento. Se não tiver o pensamento, não tem como surgir o sofrimento. Esse pensamento é distorcido. Não querer demais que as coisas dê certo, isso tudo vem dessa atitude controladora ocidental, que gera frustração, que gera bagunça, que leva a raiva, que leva a agitação.
Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E onde quer que aconteça, a gente tem que buscar praticar exatamente ali. Reverter aquilo justamente ali. Se perguntar qual a ideia distorcida que eu tenho aqui que está causando esse sofrimento de surgir na minha mente. Meus pais deviam ser assim, meus irmãos deviam ser assim, tal pessoa devia ser assim. Você vê, meu chefe devia ser assim, o meu diretor da escola que eu trabalho devia ser assim. E aí por aí vai, a mente criando problema com tudo. Tem que abandonar essas ideias, pronto, resolve ali mesmo. Então isso se aplica a tudo, Dhamma se aplica a tudo. Quando a mente estiver em alinho com a natureza, não criar problema com as coisas externas, a mente vai ter paz. Então assim, a gente deve manter as coisas simples e praticar nessas coisas. Qualquer momento que a gente perceber a mente, entrou no modo sofrimento, entrou no modo frustração, entrou no modo revolta, qual ideia que eu tenho aqui que está gerando problema? Quanto mais a gente vê que as nossas ideias que estão criando problema, a gente vai abrir mão delas, a gente vai ter nojo delas. É como se a gente visse que a gente está com um prego fincado no pé. O que a gente faz? A gente arranca o prego. A gente não vai querer continuar com isso. Só que a tendência do mundo ocidental não é essa. As mídias sociais, a própria psicologia, né, coloca essas ideias de que tipo a pessoa, como é que fala? Os pensamentos são a pessoa, são delas, são a individualidade dela, tem que ser respeitados, e aí por aí vai. E aí por aí vai as belezas. Só aumenta o sofrimento. A gente não pode abrir mão disso, senão a gente vai estar frustrando, a gente vai gerar um trauma, isso aqui, uma frustração, isso vai evoluir toda a não, ideias distorcidas de pessoas distorcidas, que não entenderam direito o assunto. Então, fala, a gente abre mão das ideias distorcidas e a gente leva a paz. A gente segura nessas ideias distorcidas, como se fosse essas são as minhas ideias, a minha individualidade, são coisas especiais, é assim que eu penso, a gente é muito preso nas nossas opiniões. Pronto, não tem como abrir mão do sofrimento. E quer você queira ou não, quer você pense isso ou não, as opiniões queimam. E vão queimar você, não vão queimar a pessoa que não a segura. Então tomar cuidado com essas opiniões, tomar cuidado com as ideias. E se a gente tem dúvidas disso, tudo bem, a gente pode ter dúvidas. Não pode não ter 100% de confiança no Buda, no Dhamma e na Sangha ainda. Mas, tipo, se a gente pratica isso, a gente vai tendo validação pessoal desse assunto. A gente vai vendo que quanto mais a gente abre mão dessas coisas, mais paz a mente tem. E a gente vai ver que, tipo, todas essas outras ideias distorcidas de que, tipo, isso é individual da pessoa, isso tem que ser respeitado, não posso abrir mão das minhas ideias, senão estão me frustrando. Isso e aquilo é tudo lixo. É tudo lixo das quilesas, ideias distorcidas de pessoas que não entenderam o assunto. Ideias como, eu tenho que achar o que é melhor para mim, não tenho que ficar ouvindo o que vem de tradições, achar o que é melhor para mim. São ideias das quilesas. Se a gente tem dúvida, a gente tem que praticar, investigar e testar. E se a gente testar, a gente vai ver que vai ter efeito. Cada vez vai ter mais paz na mente, menos problema. E a gente não... Aí se alguém vier falar pra gente que tipo isso está errado, que essa prática está errada, isso está distorcido, nossa mente nem vai se abalar com isso. Porque a gente vai ter certeza que por aqui que é o caminho. Para acabar com o sofrimento. E a gente não vai estar preocupado com a opinião dos outros. Então alguém experimentou, testou e viu. Como é que a gente vai ter dúvida disso? Então a gente possa continuar praticando assim e abandonando cada vez mais causas de sofrimento nessa mente. Onde quer que a gente esteja, qual é a situação que a gente esteja, começa a esquentar na mente, a gente, opa, liga o alerta. Eu tô, e pessoa algumas vezes e depois pergunta qual a ideia que eu tô aqui que está causando sofrimento. Exige uma certa maturidade de aceitar que a culpa é nossa. Que a culpa do sofrimento é nossa. Nem todo mundo está preparado para isso. É muito fácil colocar a culpa em um fator externo. É muito conveniente isso. As beleza de novo. Mas assumir que a culpa é uma coisa que vem de dentro dessa mente, isso exige uma certa maturidade. Exige um certo esforço, energia, disposição e sabedoria para fazer.
Então, assim, que a gente possa praticar dessa forma cada vez, tendo mais experiência do fim do sofrimento. Então, por hoje é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, ver como é que tá no YouTube aqui, se alguém comentou alguma coisa. Foi bem bom bem boa essa. Eu tenho usado isso e aí ainda mais. Eu tinha quando eu viajava para determinada cidade, eu tenho que chegar a tal hora porque e as pessoas ficavam até cobrando. Mas agora eu não tenho mais isso. Ah, não deu para chegar aquela hora, chega a hora que der e tá bom. E tem que parar, estão arrumando a estrada, vamos parar. Eu não tenho mais isso, sabe? Porque tem que chegar a tal horário e coisa. Então, foi bem bom isso. Que confirma que eu estou indo no caminho que devia. Mas a pergunta que eu tenho é: o Buda dizia, ande com pessoas iguais ou melhores, ou então ande sozinho. E eu estou andando muito sozinho. E a pergunta então fica: como identificar as pessoas iguais ou melhores que eu? Assim, o, o próprio Buda falava, né, que tipo, a gente tem que observar com sabedoria por um longo tempo, né? Então, assim, como é que fala? Quando aquele discípulo dos jainistas lá, o Pali, né, o Majjhima 56, né, tipo, pediu para se tornar um discípulo do Buda, né, tipo, ele falou, peraí, toma cuidado, Pali, olha com cuidado, avalia com cuidado antes de tomar decisões, né? Tipo, observe por um longo período, uma coisa desse tipo, né? Assim, a gente deve observar assim, com sabedoria, né? Tipo, observar. E, assim, uma coisa que tipo, é mais de sensação do que de ideias, né? Tipo, é uma certa, como é que chama? A energia da pessoa, a aura da pessoa, tipo, digamos assim. Uma coisa mais de sensibilidade, né? Tipo, tudo bem, não precisa, como é que fala? No, no mundo, mesmo no mundo monástico, por exemplo, você vai num país como a Tailândia, tem mosteiros bons, tem mosteiros não tão bons. Então, assim, tem que observar aquilo, a conduta por um longo período para você tirar conclusões a respeito, né? E assim, também não olhar demais, como é que fala? A mente que procura defeitos também é um problema, né? Porque, tipo, é um perigo também, né? Porque aí a nossa mente fica procurando defeito nos outros, né? E aí, tipo, como é que fala? Nunca acha alguém melhor, né? Tipo, aí começa a achar defeito no Ajahn Chah, no Ajahn Anand, no Ajahn Man, e aí, tipo, esse é o quê? Isso na verdade é uma arrogância disfarçada, né? Porque aí, Sim. tipo, a mente se acha a melhor, né? Tipo, só ela que sabe. Então, assim, e aí, tipo, também é outro buraco fundo, né? Porque aí você fica achando que, tipo, só você é o. E aí é O uma bom. arrogância cega, né? Então é um perigo também, né? Você vê que, mesmo, eu já vi isso acontecer no mosteiro tailandês, mesmo acontece. O pessoal vai procurar defeito no mestre, né? Então, assim, assim, é uma coisa meio, tipo, perigosa, né? Então, assim, é uma coisa também tomar cuidado com os seus extremos, né? Então, assim, se a gente como é que fala? Se a gente se beneficia do contato dessa pessoa, se a pessoa tem uma conduta virtuosa, né? Tipo, se a pessoa, tipo, como é que fala? Traz coisas que, tipo, a gente testa, verifica, traz benefícios, né? Tipo, isso parece uma coisa propícia, né? Agora, se a gente se associa, né? Leva a mais confusão, leva uma bagunça na nossa mente, né? Tipo, leva agitação, né? Tipo, a gente fica com a mente quente. Então, assim, tudo isso é como é que fala, uma coisa que a gente deve tomar mais, tipo, opa, será que realmente isso está mais alinhado, né? Será que essa pessoa não está confusa, né? Tipo, então, assim, a gente tem que pegar e testar, né? Tipo, e assim, olhar o efeito que tem na mente, né? Tipo, então, assim, não ficar também pensando demais no assunto, né? Tipo, a gente usa como é que chama? Por exemplo, a questão como é que chama? Na tradição monástica, né, tipo, a questão da senioridade é um fator que ajuda nisso, né? Por exemplo, tem um certo dever do Vinayak, tipo, independentemente do monge sênior ser isso ou ser aquilo, a gente tem que ter esses protocolos com relação a eles, né?
Então, assim, é uma coisa que, tipo, por exemplo, sei lá, monge sênior de, sei lá, quantos vastos, quantos anos ele tem monge, né? Assim, a gente tem certos deveres com relação a ele. Isso também força a gente a tipo, ter uma abertura melhor a ouvir e a guardar um pouco essa mente que procura defeitos, né? Então, assim, é uma coisa que, como é que fala? Não que a gente deve implementar no mundo leigo, né? Porque não se aplica, né? Mas, assim, pessoas que têm mais experiência no assunto, né? Então, assim, se a gente tem uma atitude mais humilde, né? Assim, tem, como é que fala? Obviamente, dentro dos seus limites do mundo leigo, né? Isso possibilita que a gente, como é que fala? Não caia naquele extremo de tipo, ficar procurando defeito em todo mundo, né? E aí você nunca acha ninguém que pode te ajudar de alguma forma, né? Então, assim, também tomar cuidado com isso, né? E assim, a questão de estar sozinho, tipo, a gente tem que praticar, né? Tipo, a mente fala, não, como é que fala? Tem outras pessoas praticando, né? Tem outras pessoas se dedicando, né? Então, assim, se envolver com esses grupos de prática, né? O mosteiro tem atividade online quantos dias da semana, né? A Fadidarma tem atividade online quantos dias da semana, né? Então, assim, estar presente nesses grupos, né? A gente se sente muito sozinho, a gente aproxima mais desses grupos, né? Participa mais regularmente, né? E, assim, isso leva a gente a ter um ambiente mental mais saudável, mais propício, né? Mas, assim, também não depender demais dos outros, né? Porque, assim, só temos um mosteiro no Brasil, né? Tipo, fica num lugar só, né? Em São Lourenço, né? Então, assim, depender do... Estar num lugar com várias pessoas budistas, né? Tipo, não é tão simples assim. Mesmo na Tailândia, né? Um país budista, né? Tipo, tem pessoas budistas só de fachada, né? Então, assim, não é também o... Não é que no Brasil que todo mundo tem cristão na carteira de identidade, na Tailândia todo mundo tem budista na carteira de identidade, né? Então, assim, tá um país budista, mas ainda assim, tipo, tudo bem, você vê imagem do Buda em cada esquina, mas às vezes aquilo é tipo um enfeite, né? Tipo, não tem nenhum significado a pessoa. Então, assim, também não ficar preso. Assim, assim, se tiver oportunidade no Sudeste Asiático, né? Tipo, é interessante, né? Porque estar num país budista, visitar, tem esse efeito na mente. Né? Você está num país que aquele é integrado, né? Você não sente o alienígena, assim. Tem o seu efeito, né? Mas é uma coisa que não dá pra gente ficar passando na Tailândia, né? Então a gente tem que fazer a nossa prática e, como é que fala? Se a mente se sente sozinha também, assim, essa coisa de se sentir sozinho tá meio uma quileza, né? Tipo, eu queria ter fator... Essas são sensações externas que a gente queria ter, tudo bem, são sensações externas propícias, né? Mas assim, nem sempre é possível, né? A gente também tem as condições, dependendo de onde a gente mora, né? Se a gente está disposto a mudar de lugar, né? Então, assim, também vê isso, né? Então, assim, fala, essa coisa de ficar, assim, esse pensamento, tipo, eu estou sozinho. Até que ponto isso não é uma coisa que está fluindo para fora da mente? É criando problema, né? Como é que fala? Será que como é que fala? Isso não está sendo excessivo, né? Porque assim, tem a medida certa disso. Está além da conta é que lesa. Está a medida certa é uma coisa que vai levar a dissociar mais com pessoas benéficas, né? Mas se está além da conta é que lesa. Se está além da conta gerando sofrimento é que lesa, né? Então a gente tem que esmagar isso, não ficar seguindo isso, ficar preso. Eu estou sozinho. Assim, eu estou sozinho? Não, está surgindo esse pensamento de solidão, solidão, solidão. Ok, isso é realmente real, né? Tipo, faz pro todo. Tipo assim, eu estou sentindo sozinho é aquela coisa da psicologia, né? Tipo, isso sou eu, né? A gente tem que praticar para abandonar essas coisas. Tipo, esses pensamentos não são eu, né? Tipo, são coisas condicionadas que estão surgindo, mas assim, obviamente. Existe sabedoria, existe samadhi para fazer. Mas assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Opa, pensamentos não são eu. Fabricações mentais não são eu. Isso é uma fabricação mental. Não tem que se identificar com isso. E se a gente é capaz de abandonar isso, aí a gente vai se sentir em grupo, independente se a gente estiver sozinho ou não. Porque, tipo, a gente vai ter abandonado a causa dessa solidão, que na verdade não é estar sozinho, é uma ideia da mente distorcida. Então, assim, a gente tem que... Se for além da conta, obviamente, né? Se for, né? E assim, não tem receita de bolo, a gente tem que pegar e testar. Não sei se ajuda. Ok, muito bom, obrigado. Nada. Se alguém perguntou alguma coisa no YouTube. Você está fazendo retiro, né? Então tem pouca gente. Até o José Barros participou online. Espero que tenha se beneficiado, José. A gente vai encerrando por aqui.
E semana que vem estaremos de volta, normalmente, tanto Tá bom. presencial como... Acho que presencial semana que vem acho que não vai ter ainda. Vou ver como vamos fazer. Vamos ver. Eu aviso no grupo, mas online vai ter na conta da Card da Arma normal. E é isso. Bom final de semana a todos. E cuidado para Obrigado. não tacar muito, como é que fala? Incendiar a mente durante a semana de carnaval e depois ter que sair queimado e depois extintor de incêndio no domingo, porque eu não vou fornecer extintor de incêndio para isso. Então, assim, não mexa, como é que fala? Não joga gasolina no fogo, e você não vai ter fogo no final de semana que vem. Né? Então, assim, vai ser mais fácil. Tá bom. Então é isso, Obrigado. pessoal. Até mais. Obrigado. Obrigado pelo compartilhamento da conta, que me ajudou bastante a transmitir hoje.